todos. Cá estou de novo para mais uma visita guiada à horta. Estamos a 24 de setembro e há muitas mudanças aqui desde a última visita que fiz. E então vou começar a mostrar o que é que se passa aqui na horta. Antes disso, para quem ainda não viu nenhum vídeo meu, assim um breve historial aqui desta horta. É uma horta biológica que estamos a fazer cá em casa. Começámos este ano, em janeiro, para o nosso consumo, maioritariamente, com o objetivo de ter legumes mais saudáveis, biológicos, e ser mais autossustentável e menos dependente do nosso sistema alimentar que temos de momento. Bem, sem mais demoras vou então mostrar o que é que se passa aqui. Antes de mais, para quem já viu vai notar que já pusemos a capa da estufa, as temperaturas têm estado a arrefecer, estamos oficialmente no outono, há 2 dias, se não me engano, começou dia 22, sim, há 2 dias. E então pusemos a capa na estufa porque são tomateiros e pimenteiros que temos aqui e então precisam de proteção. São plantas que não gostam do frio e começam a entrar em declínio consoante o frio vai aumentando. Estas plantas não estão muito saudáveis. Isto são plantas que estão a produzir tomates desde, se não me engano, abril ou maio, e temos estado consistentemente a apanhar tomates destas plantas desde essa altura. Já produziram muito, mesmo muito, e eu estou super contente com o volume de produção que tivemos destas plantas. O objetivo agora desta capa, que tinha sido tirada da estufa e que agora voltou a ser posta, é aumentar a duração destas plantas, da produção destas plantas. Eu não sei quanto tempo o calor da estufa fará aumentar o tempo de vida delas, mas espero que seja o máximo possível. Aliás, a minha esperança era que elas sobrevivessem um inverno, mas como eu disse noutros vídeos, eu não tenho experiência, estou a aprender. Eu sei que a estufa vai ajudá-los a durar mais tempo, mas não sei quanto tempo. Mas para isso cá estamos e vou publicando vídeos a mostrar o progresso aqui da horta. Aqui tenho também alguns pimentos, também são plantas que não sobrevivem ao inverno. Tenho aqui os vasinhos com sementes que eu plantei. Isto é rabanetes, aquela não me lembro o que é tal coisa, se eu não escrevo numa etiqueta eu não me lembro. Mas é um legume que nós vamos comer, portanto o mais importante é isso. Aqui estão 3 anoneiras que eu plantei de semente de uma anona que comprei no supermercado e germinaram, e vou deixá-las estar aqui na estufa ao inverno para aumentar o crescimento, e então na primavera planeio transplantá-las lá para fora. Guardar sementes de fruta do supermercado é um risco, porque podemos estar anos à espera de ter uma árvore que dê fruto, e o fruto que tivermos pode ser completamente diferente daquilo que estamos à espera. Eu não sei explicar muito bem os pormenores, mas tem a ver com os enxertos e usarem enxertos de árvores diferentes, a parte de baixo e a parte de cima, e depois acabamos com fruto diferente daquilo que estamos à espera. Por isso o ideal é comprar já a árvore ou comprar sementes numa loja
que venda especificamente sementes para o fim do fruto que se quer, mas eu não me importo de correr o risco, mesmo que não saia uma anona como eu a conheço, mesmo que seja um formato diferente ou um sabor diferente, eu gosto de fazer as experiências. Acho que não tem que ser tudo perfeitinho. Experiências é bom, também torna a experiência no jardim mais interessante. Ok, aqui este canteiro tinha margaridas que não se deram. Simplesmente as margaridas não chegaram a acontecer, infelizmente. É uma flor que eu gosto muito, eu tinha aqui plantadas, mas não sobreviveram, e então estou a utilizar este espaço agora para batatas. Já foram plantadas um bocadinho tarde, mas vale mais tarde do que nunca. Devia ter sido em agosto. E, aliás, ainda foi no fim de agosto, ainda estávamos em agosto quando plantámos estas. Mas temos outras lá à frente que já foram em setembro, que já é tarde, porque as batatas não gostam de frio. Mas vale mais tarde do que nunca, se elas ainda não estiverem grandes lá para dezembro. Apanhámos-las pequenas, vale mais batatas novas do que nenhumas batatas. Além disso, tivemos uma grande colheita no verão e não faz mal se não derem batatas muito grandes. Eu preferi plantar tarde do que não plantar de todo. Aqui esta parte é maioritariamente tomateiros, aboboreiras, pepinos, cabaças, tudo plantas que não sobrevivem ao frio. E o frio já começou e já se nota os sinais nas plantas. A maioria destas plantas vão ter que sair brevemente, mas enquanto elas estiverem a produzir qualquer coisa, eu vou deixá-las estar, até porque não tenho plantas suficientes de inverno para plantar neste sítio de momento. Portanto, também continuo a aproveitar aquilo que elas produzem. Os tomateiros com frio e com estes, tal como os da estufa, já estão aqui há meses e meses, já produziram montes de tomates, mas começam. Alguns tomates já têm algum míldio ou ídio, não sei o que é, doenças que as plantas apanham, que eu tenho tentado manter sob controle, mas com algum sucesso. Mas, como veem, penso que isto seja uma mistura já da alteração do tempo com doenças que têm apanhado e que não foram tratadas a tempo. E então os tomates que são produzidos, que não são muito bons para nós, que já têm vestígios derivados ao estado da planta, não faz mal, vão para as galinhas. É tudo aproveitado, as galinhas não torcem o nariz, digamos assim, quando têm tomates que nós não achamos comestíveis ou muito bonitos para comer, mas elas comem-nos e gostam. Aqui na minha aprendizagem, cheguei à conclusão que este feijão deveria ter sido tirado já há algum tempo, porque já não produz há muito tempo. Quando teve demasiado calor, o feijão tem tendência a não gostar de muito calor. Foi muito abaixo. Mas eu pensei que quando arrefecesse, que talvez ainda desse mais algum feijão, mas não. E então estas plantas vão ser arrancadas para abrir espaço para plantas de inverno, que não são muitos legumes que se podem crescer no inverno, mas inclui couve de Bruxelas, couve-flor, brócolos, cenoura, alface. Isto são legumes que
conseguem sobreviver um inverno e mais alguns que eu não me esteja a lembrar agora. E então o feijão verde vai abrir espaço para esses legumes quando eu tiver as plantinhas. Aqui é couve roxa, está a formar o repolho, é uma couve de repolho que eu vou usar no inverno. Eu uso bastante para na salada, com o ralador, ralo e faz uma salada mais bonita. Esta é couve chinesa que chamam, agora não me consigo lembrar do nome, peço desculpa, é qualquer coisa chinesa. Peço desculpa, não me estou mesmo a lembrar do momento. Se alguém souber pode pôr nos comentários e agradeço. Estas courgettes também, estas abóboras também não gostam de frio, está-se a começar a notar. Têm muitas flores, não sei se estas flores vão chegar a dar alguma abóbora ou se eu estou... Possivelmente eu já devia ter tirado estas plantas, mas não sei, estou disposta a deixá-las estar e ver se produzem mais alguma coisa. Como eu disse, também não tenho outras plantas preparadas para pôr aqui de momento, portanto. Esta é a pak choi. Eu gosto de fazer salteada na frigideira com alho e azeite e acho que também se pode pôr na salada, mas ainda não experimentei e não tenho a certeza. Este tomateiro devia ter umas canas, um suporte. Não tem suporte decente de momento e então, como os tomates estão a tocar no chão, têm tendência... Este por acaso está bom, mas têm tendência a não gostam de estar no chão e depois ficam com marcas. Aqui está uma planta de courgette que duvido que ainda dê courgette antes de vir o frio. É mais uma das tais que não aguenta frio e geada. Aqui tem algumas beterrabas pequeninas. Eu tinha aqui muitas beterrabas, mas eu tive pintainhos pequeninos que saíam do galinheiro pelos buraquinhos da rede e vinham fazer uma festa aqui na horta o dia todo. E eu não me preocupei muito porque tinha muitos legumes e então não afetava muito. Mas depois é que eu reparei que os legumes pequeninos que eu tinha plantado, novinhos, pequeninos, estavam a ser dizimados pelos pintos, porque nos legumes grandes não faz muita diferença, mas num pequenino eles dizimaram-me à volta de 40 plantas de alface pequeninas, beterraba e possivelmente mais alguma coisa, mas não interessa, plantamos de novo. E aprendemos a lição, não deixar os pintos andar pelo jardim quando temos plantas, pela horta digo, quando temos plantas pequenas. Aqui está feijão, mais uma planta que não gosta do frio, já foi plantado, foi a segunda plantação de feijão que fiz, que eu fiz alguns em abril e o restante talvez em julho já, que são estes que estão a começar a produzir agora. Espero que consigam acabar de produzir antes de vir o frio a sério. Eu só quero fazer esta colheita, estes só dão feijão uma vez, não são dos tais que continuam a produzir, portanto só preciso que o frio não venha muito depressa para dar tempo a estas plantas de produzir os feijões que têm a produzir e para depois arrancá-los e pronto, e pô-los a secar para o nosso uso. Esta parte aqui é tomateiros, também já estão afetados pelo míldio, pelo frio, por tudo. Estes são tomate coração de boi, são uns muito grandes e bons para molho de tomate. Eu já os plantei tarde e
e portanto começaram a dar tomates tarde também, e agora vem o frio. Espero que consigam amadurecer todos, pelo menos esta remessa, antes do frio acabar com estas plantas. Mais tomate de coração de boi e aqui é mais cherry, tomates de cherry, uma variedade. Eu estive a fazer colheita ontem, a propósito, uma grande colheita, daí também não se ver muitos legumes nas plantas. Eu fiz mesmo uma grande colheita ontem. Aquelas plantas tinham muitos tomates ontem, os tomateiros lá em baixo também, apanhei berinjela, apanhei cenoura, apanhei pastinaca, nabo, e então daí as plantas estarem um bocado terem pouco fruto nas plantas. Os cosmos continuam lindos como sempre. Dão muito trabalho porque, como eles dão muitas flores, depois fica lá a parte seca que fica feio e dão uma trabalheira só a tirar as partes secas. Mas fora isso, são absolutamente lindos, eu acho, os cosmos. Aqui mais pimenteiros, que ontem tinham bastantes pimentos, mas eu estive a apanhar tudo, e daí não se vê muitos pimentos nas plantas. Este é malagueta, que eu também estive a colher ontem, e vou pôr no desidratador e fazer pó de, como é que se diz? Picante, em pó, picante em pó. Aqui está a estufa do outro lado e aqui estão as galinhas de chocar ovos. Eu vou-vos mostrar a galinha que está sentada em cima dos ovos, portanto está choca. Para quem não sabe, é isso que quer dizer, está choca, quer dizer, para quem não sabe, que está com vontade, digamos assim, de estar sentada em cima dos ovos durante 20 dias até os ovos chocarem. Esta outra preta não está choca de momento, por isso anda para trás e para a frente, mas a castanha que está ali atrás, sentada em cima de 3 ovos galados que nós lá pusemos, fica ali 20 dias até termos pintainhos. E como aquela preta chocou pintainhos há pouco tempo, foram 3 também, foram esses mesmo que saíam aqui por estes buraquinhos da rede, que entretanto já pusemos outra rede fininha para não acontecer de novo. Mas eles passavam por aqui e iam para a horta fazer uma grandíssima festa. Mas pronto, cá estão estas galinhas. Eu penso que falte para aí uns 12 dias ou 14 até aqueles ovos chocarem, se estiverem galados, porque os ovos, para chocar os pintainhos, têm que estar galados. Para quem não sabe destas coisas, não é um ovo qualquer que se pode pôr ali, o ovo tem que estar galado. Mas pronto, esperemos que os 3 ovos estejam galados, que são de outras galinhas que temos ali no outro galinheiro com um galo. Já agora vou lá mostrar para quem ainda não viu. E então, como este galo está a galar estas galinhas, nós depois levamos os ovos para aquele galinheiro, porque estas galinhas não são muito boas a chocar ovos, são boas a pô-los, mas não a chocar. Elas preferem andar a passear e a comer e a brincar, digamos assim, do que estar ali sentadas 20 dias em cima dos ovos.
Mas aquela outra raça que eu tenho ali atrás, essas sim são muito boas a chegar ovos. E ali está o meu galo. Eu não consigo ver muito bem o visor da minha câmera com o reflexo do sol. Eu espero estar a conseguir mostrar o galo, que é o grandalhão, o maior que está este. Olá! Eu estou a dizer olá, mas eu não vou lá dentro porque eu tenho medo dele. Porque os galos são muito protetores das galinhas e uma vez fui atacada por um galo e não é muito divertido porque eles podem ser assim um bocadinho brutos, digamos assim. E então agora quem vai buscar os ovos, que são postos lá atrás, não se vê daqui, está lá umas grades com palha e quem vai lá buscar os ovos é o meu companheiro porque eu simplesmente não tenho coragem. Bem, uma nova adição aqui é codornizes. Cá estão elas e eu estou a contá-las. É um hábito que eu apanhei de cada vez que venho aqui conto as codornizes, que são só 4, porque nós compramos 7 e perdemos 3. Morreram, não faço ideia porquê. Foram 3 dias seguidos. Chegava aqui, uma codorniz morta. No dia a seguir chegava aqui, uma codorniz morta, sem sinais de ter sido atacado por nada. Não cheguei a saber o que foi. E então apanhei o hábito de chegar aqui e contá-las. Eram 7, são 4, mas já há bastante tempo que não morre nenhuma e espero que continue assim. E espero que elas comecem a pôr ovos brevemente. Eu nunca provei ovos de codorniz, mas estou desejando de provar. Ali aquele galinheiro são frangos, todos são 8, que foram chocados ali atrás pelas outras 2 galinhas que eu estava a mostrar há bocado. Alguns são frangos machos, alguns são galinhas. E nós, como somos pouco experientes, não sabemos, não fazemos ideia quais são machos e quais são fêmeas. Precisamos de alguém pronto, alguém conhecido que venha cá a casa, que saiba do assunto, porque nós queremos saber quais é que vão pôr ovos e quais é que não vão pôr ovos. E de momento, até os grandes, os maiores que estão aqui, nós temos dificuldade em saber se é macho, se é fêmea. Já agora vou mostrar ali os espargos, que eu esqueci-me. Por alguma razão esqueço-me sempre de mostrar os espargos, mas os espargos têm um facto interessante que é dos legumes que demoram mais tempo desde que se planta até se poder colher. E é pelo menos 2 anos, de preferência 3, até podermos começar a colher os espargos destas plantas. Então o que é que eu fiz? Quando nós nos mudámos para esta casa, foi das primeiras coisas que eu semeei, foi os espargos, porque eu sabia que demoram muito tempo até começarmos a poder fazer colheita. E então, em vez de deixar para amanhã, semeei-os logo, que é para, pronto, porque demora muito tempo a crescer. Aqui estão a germinar batatinhas que já foram plantadas em setembro, que sim, eu sei que é tarde, devia ter sido até agosto. Estão a germinar agora. Quando vier o frio, eu sei que o crescimento delas vai reduzir bastante, não sei até que ponto, na minha experiência. Eu estou a aprender isto tudo, como digo, mas vamos ver como corre. E eu vou fazendo vídeos de updates também. Aqui temos um maracujaleiro, que a ideia é trepar esta estrutura, que não é assim muito bonita, mas quando estiver tapada com o maracujaleiro fica mais bonita. Embora o maracujaleiro perca as folhas no inverno, portanto, no inverno nunca vai ser muito bonito, mas pelo menos vai ser bonito no verão. Esta planta aqui
é berinjela. Como eu digo, eu tive a colher ontem, mas ainda estão aqui algumas que são pequenas. Por alguma razão estão algumas das minhas berinjelas têm uma cor um bocado clara, acastanhada. Berinjela é suposto ser preta. Algumas ficaram pretas, algumas ficaram com esta cor um bocado clara, não cheguei a saber porquê. Se alguém souber, agradecia que me dissessem, que eu tenho curiosidade, mas não sei qual é a razão. Aqui é mais uma pilha de composto. Estamos aqui a fazemos o nosso próprio composto cá em casa. Tenho outro vídeo sobre isso que usamos aqui na horta, porque uma das coisas mais, ou se não a coisa mais importante numa horta biológica é a terra. É a terra ser boa, escura, preta, composto bom, substrato bom, porque uma planta saudável está muito menos suscetível a pragas e fungos e isso tudo, a problemas. E então tentamos fazer o maior possível do nosso próprio composto cá em casa, com restos da nossa comida, com coisas que são podadas, de plantas, tudo. Fica ali o tempo que for preciso, até estar em terra preta, para depois usarmos aqui na horta. Tem estado muito vento, algumas destas caixinhas voaram, o que é muito chato. Estas caixas, como eu já mencionei noutros vídeos, estão aqui para abrandar o crescimento das ervas. Têm resultado muito bem, à exceção da grama. Para a grama não... estão a atrasar a grama, mas não conseguem ter um efeito tão bom com a grama como têm com outras ervas que não são tão invasivas e tão fortes. Bem, isto por aqui é batata doce. Aqui são as nossas couves que maioritariamente temos usado para alimentar as galinhas. Não é só as couves que elas comem, são vários legumes, mas estas couves têm sido utilizadas maioritariamente para as galinhas. Vamos apanhando folhas sempre de baixo para cima, convém deixar pelo menos 3 folhas em cima para ela poder continuar a produzir, mas têm sido ótimas produtoras e fizeram muita comidinha na barriga das nossas galinhas e continuam a pôr, que é ótimo. As laranjeiras estão carregadinhas. Reparei que algumas estão a perder laranjas, não sei se é normal, na minha experiência, inexperiência também, como esta, e não sei porquê, e está-me a fazer confusão não saber porquê, que algumas estão a perder. Esta aqui perdeu, talvez seja o sistema de rega que não esteja a funcionar bem. Eu tenho que ir ver isso melhor, porque ou ela mesmo está doente. Não consigo de momento escrutinar. A maioria delas não está a perder laranjas assim, mas algumas estão e não sei porquê, mas vou descobrir, espero eu. Aqui as nossas videiras não deram nenhuma produção por aí além, mas ainda comemos algumas uvas dessas, mas quem comeu mais foi os pássaros. E a minha lição aprendida foi, vou pôr ali coisas brilhantes, CDs, fitinhas, o que for preciso que seja brilhante para afastar os pássaros, que funciona durante algum tempo. Eles depois habituam-se e deixa de funcionar, mas o ano que vem eu vou fazer isso, ou pôr redes, ou seja o que for, qualquer coisa que impeça os pássaros, porque quando eu dava pelas uvas, os pássaros já tinham dado por elas e
e pronto, e muitas delas já estavam mordidas. Aqui o meu companheiro esteve a montar estes arcos de estufa. A minha cadela gosta de fazer corridas com os cães da vizinha, pelo menos faz exercício com fartura. Nunca consegue acompanhar com eles, fica sempre para a última, porque é mais pequenina, mas eles divertem-se assim. Sky, isola. Sky, Sky. Isola. Aqui, como eu estava a dizer, o meu companheiro, vamos fazer mais uma estufa aqui para podermos prolongar a época de produção mais para dentro do inverno, mais para a frente no inverno, digo assim, para estas plantas que não sobrevivem o verão. E pronto, maximizar aqui o espaço que temos. Nós tínhamos aqui algumas árvores que estavam muito doentes, não produziam nada, apanhavam doenças, tinham que andar a ser tratadas e não estavam a dar fruto nenhum, e nós decidimos usar este espaço de outra maneira. Esta terra aqui também tem agricultores conhecidos que vieram cá e que percebem muito mais, sem comparação, são agricultores há anos e anos. E explicaram-me que esta parte aqui não é terra boa, simplesmente esta parte do jardim fica aqui muita água, muito gelo parado e não é uma parte muito boa para a produção. E então aqui na estufa nós vamos usar bastante composto quando a estufa estiver feita e antes de começarmos a plantá-la, bastante substrato, estrume. Talvez vamos fazer, como é que se diz, eu às vezes não sei as palavras em português porque eu vivi na Inglaterra há muitos anos, mas vou tentar explicar o que é que eu quero dizer. Nós vamos fazer canteiros que não são no chão, que são tipo pode ser com tijolos, pode ser com madeira, pode ser com metal. No nosso caso vai ser com metal que temos aí, que podemos reutilizar para esse fim. E então, ao pôr esses canteiros verticais, vou-lhe chamar assim à falta da expressão correta, que eu penso que não é esta, e nesses canteiros já adicionamos substrato como deve ser, porque já sabemos que a terra ali é muito, muito, muito pobre. E então é esse o plano para essa zona. Aqui as ameixeiras e os pessegueiros já produziram tudo o que tinham a produzir para este ano, para o ano a mais, esperemos nós. Aqui couve-flor, esta já tem, aqui a couve-flor é das primeiras, mas todas estas são couve-flor, à exceção destas maiores aqui ao fundo, que são bimi, que é aqueles brócolos compridos e fininhos, é um tipo de brócolis que eu acho que em Portugal se chama bimi. Aqui é feijão, fizemos aqui uma estrutura para o feijão trepar. A única coisa que fizemos foi o meu companheiro pôs aqui estes paus de madeira que tínhamos aí, reutilizámos agora para isto, e depois atámos o que estava à mão, o que havia disponível, arame que estava para aí, que vem a embrulhar a palha das galinhas, bem segura com esse arame. Aproveitei aqui para fazer uma estrutura para o feijão. Quando acabou o arame, usei fio que eu tinha. E isto para dizer o quê? Que não é preciso gastar muito dinheiro para ter o jardim e para ter estruturas no jardim. O jardim, nós não moramos no jardim, nós vimos ao jardim, não tem que ser como a nossa casa.
Aliás, eu na minha casa também tenho montes de coisas que já pertenceram a outras pessoas, que são reusadas, e não vejo nada de errado com isso, pelo contrário, até me faz sentir muito melhor quando reutilizo material do que ir à loja comprar. Tem que ser, muitas vezes tem que ser, mas quando não tem que ser, é bom. Reutilizar é bom, acho eu. Aqui o milho já apanhámos quase todo. A primeira colheita de milho que eu fiz estava super rijo, já tinha ido para semente, eu estava à espera que ele crescesse. Afinal ele já tinha crescido até ao seu tamanho máximo. Mas eu achava as maçarocas um bocado pequenas e esperei. Quando fui a apanhar, mais uma vez, vou repetir, eu sei que já disse muitas vezes, mas pronto, isto é derivado da minha inexperiência, eu estou a aprender. Então o que aconteceu foi, quando eu fui apanhar, já estava super rijo, já estava a ir para semente, mesmo que se cozesse. Eu não tenho panela de pressão, a minha mãe fez-me o favor de cozer lá na panela de pressão dela, a ver se ficaria bom, mas não, já tinha passado mesmo, já não dava, nem com panela de pressão já não cozia. Então, como é que se sabe que o milho está pronto para apanhar? Aqui estas tipo de barbas que tem no milho ficam castanhas. Este aqui ainda não está pronto. Vamos ver este aqui, por exemplo. Já está castanho. Então abrimos aqui para ver se já está formado, porque neste caso não está. Portanto, apesar de barba já estar... Não é meramente a barba... Eu vou-lhe chamar a barba, porque não sei qual é a expressão. Não é só a barba estar castanha. Mesmo assim, convém abrir e ver como é que está por dentro. Portanto, é aquela linha entre apanhá-lo cedo demais e apanhá-lo tarde demais. E é isso que, com a experiência, eu vou aprendendo, e os outros todos. É assim que se aprende, com vontade. Lá vai. Estas cenouras são para ser apanhadas no inverno, já foram plantadas há algum tempo, mas elas sobrevivem ao inverno, e então é um legume que eu posso ter ao longo do inverno. Aqui são mais cenouras, tem algumas couves pelo meio, tem alguns feijões aqui. A razão de eu ter couves aqui, feijão acolá, couves ali outra vez, e não ter as couves todas num sítio, o feijão todo num sítio, o milho todo num sítio, é porque eu uso princípios de permacultura, que tem muito a ver com agricultura biológica e várias coisas. É muito complexo e difícil de explicar a permacultura assim numa descrição pequena, mas em relação a este fato específico de ter os legumes misturados aqui e ali, em vez de ter uma plantação num sítio e outra noutro, basicamente é para baralhar. Diz olá. Olá. É para baralhar, digamos assim, os insetos, as pragas, insetos, gafanhotos, seja o que for, porque se tem uma plantação muito grande de um legume, é muito mais fácil para a praga que ataca esse legume achar essa plantação e dizimá-la. Se os legumes estiverem todos misturados, uns aqui e outros ali, fica mais difícil para essas pragas encontrarem o legume e acharem que é aqui o sítio para nós. Provavelmente vão ir à procura de outro sítio onde seja mais fácil para elas estarem. Além disso, por exemplo, onde se planta couves e couve-flor e essas coisas, planta-se ervas aromáticas, porque
os insetos que põem as lagartas nas couves não gostam do cheiro das plantas aromáticas. Então plantamos essas plantas aromáticas ao pé das couves e assim afugentamos as tais pestes, que neste caso é a borboleta branca que põe os ovos das lagartas nas couves e plantas afim, que é a família das brássicas, que se chama, que inclui couves, brócolos e esse tipo. E pomos essas ervas aromáticas para afugentá-las, evitando a necessidade de usar químicos. A permacultura tem muitos princípios assim, é arranjar maneiras de usar a sabedoria que temos em relação a plantas e animais e insetos e usá-la a nosso favor para evitar o uso de químicos. Outro princípio da permacultura, se temos galinhas, temos adubo para o nosso jardim. Não é preciso ir comprar um fertilizante à loja, provavelmente será químico, o biológico será caríssimo. Temos fertilizante das nossas galinhas, por que não usá-lo? Se a terra tem falta de cálcio, o que se começa a manifestar nas plantas, os ovos das galinhas têm cálcio. Vamos adicionando as cascas dos ovos. Quando usamos os ovos, adicionamos as cascas à terra. Isso é um processo que demora tempo, não é assim de repente que as cascas dos ovos vão dar cálcio à terra, mas demora o tempo que demorar. Vamos adicioná-lo até ele começar a fazer efeito. É arranjar maneiras de ser o máximo biológico e usar a natureza a nosso favor e tentar mais ou menos imitar aquilo que a natureza faz. Monocultura é uma coisa que não existe no vocabulário da permacultura. A permacultura é super difícil de explicar. Eu ia-me sentar aqui, mas tenho aqui um habitante de momento e então não me apetece partilhar. Acho que vou para o outro lado. Vou para esta aqui. Espero que não tenha habitantes nesta. Não. Esqueci-me o que é que ia dizer. Eu sei que estava a falar sobre permacultura. São coisas que acontecem quando estamos a fazer vídeos e somos da minha idade e o cérebro já não funciona como antigamente. De qualquer maneira, tenho a sensação de não estar a conseguir explicar bem o que é a permacultura e é super difícil, mesmo para quem é super entendido em permacultura, é uma noção difícil de explicar. Por exemplo, se eu tiver aqui, é mais fácil dar exemplos do que tentar explicar o que é. Se eu tiver as galinhas a andar aqui no meio da horta, que já tive, de momento não tenho e tenho pena, por várias razões, de momento elas não estão aqui. Elas vão comendo larvas de insetos que estão na terra, portanto, menos produtos que vamos precisar, porque vamos ter menos insetos que iriam estragar os nossos frutos. Portanto, as galinhas, eu tenho as galinhas que dão-me ovos, que dão-me estrume para usar na horta, que estão a comer larvas de insetos que iriam afetar a minha produção de fruto. Portanto, se eu usar as galinhas com senso comum e usá-las de todas as maneiras possíveis, tenho galinhas felizes e tenho uma cultivadora feliz, porque
Nestas galinhas estamos a ter ovos, fertilizante, controle de insetos, um monte de coisas de uma vez só. Arejam a terra, que é bom para as plantas quando andam ali com as patas a raspar à procura de larvas e lá do que elas tanto procuram e encontram no chão. E a permacultura é isto, é usar os animais e as plantas na nossa horta, no nosso jardim, no nosso espaço, a nosso favor, da maneira melhor possível para evitar doenças nas plantas e nos animais, para aumentar a produção com o mínimo de trabalho para nós. Por exemplo, se eu tiver as galinhas aqui num espaço que eu estou a pensar cultivar brevemente e eu mantenho as galinhas ali com uma rede, com seja o que for, mantenho-as ali no sítio onde eu vou cultivar, elas vão estar a esgravatar a terra, vão estar a estormar a terra e vão estar basicamente a preparar a terra para mim. Quando eu quiser cultivar aquela área, levo as galinhas para outra parte que eu decida, aqui no jardim, mas elas já me trataram de preparar aquela parte do jardim. Em vez de tê-las fechadas no galinheiro, onde produzem muito menos, porque eu notei, quando eu tinha as galinhas aqui, elas à noite iam dormir no galinheiro, mas durante o dia andavam aqui, tinham um grande espaço aqui que nós bloqueámos com uma rede e levávamos elas para o galinheiro à noite, mas durante o dia elas estavam aqui o dia inteiro. E a produção de ovos, quando elas foram ficar dentro do galinheiro, diminuiu, eu penso, para metade. Ou seja, pela mesma quantidade de galinhas, ficámos com metade da produção que nós tínhamos. Deixaram de comer as larvas dos insetos. E pronto, eu vou voltar a ter as galinhas aqui eventualmente. O que aconteceu foi que eu estava-me a sentir restringida por aquela rede que estava aqui, onde estavam as galinhas, e precisava de acesso a certos sítios, não estava a conseguir ter, e então estamos a pensar num galinheiro móvel. Será possivelmente, ou melhor, estou eu a pensar no galinheiro móvel e a tentar convencer o meu companheiro a fazê-lo. Sem grande resultado até agora. Ele tem muito jeito para estas coisas. Se ele tiver a ver este vídeo, Ricardo, faz lá o galinheiro móvel, se faz favor.